Mas hoje nós estamos o maior dos mandamentos, a partir do verso 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Observe que esses saduceus e mestres da lei, eles faziam perguntas para colocar Jesus à prova, não eram perguntas para tirar uma dúvida cotidiana. Porque não era Deus que estava mais no coração deles, era o orgulho, era a soberba, era a ganância. Eles acharam que Jesus ia vir ali, né? O reino que Jesus estabeleceu era um reino deste mundo, mas o reino que Cristo veio estabelecer é um reino espiritual. Então, por eles estar preso a esta carne, a esta natureza, eles não conseguiam entender os mistérios de Cristo, as revelações de Cristo. Então, o mal assoprava na mente deles para confrontar Jesus. E quem é esse mal? Os dominadores das trevas, os governadores, que estão assentados nas regiões celestiais. Então, eles dominavam a mente deles porque eles estavam ali, né, como na liderança do templo. Então, não é diferente de hoje em dia. Hoje em dia, o mal ele tem atuado ali na liderança. Essa liderança não dá ali, não submeter à autoridade do Espírito Santo. Aqueles homens, eles não submeteram à autoridade do Espírito Santo, eles não geraram frutos de arrependimento. E foi onde que o mal, os seres assentados, dominadores das trevas, assentados nas regiões celestiais, lançava aqueles dardos para ir contra o ministério de Jesus Cristo. E você pode observar que não é diferente nos dias de hoje, quando Deus levanta um homem e uma mulher de Deus posicionado para pregar o evangelho, para pregar a verdade. Observe que o mal lança dardos e seta em corações que tenta confrontar aquele ministério. E observe que não é Deus, é o mal. Por quê? Porque aquela pessoa deu brecha. O reino espiritual, ele age por acessos. Então, se aqueles homens, eles deu um acesso legal para o mal atuar na mente deles. E hoje a gente pode observar no meio cristão, ainda existe isso, infelizmente. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que estamos nos alimentando, estamos praticando ali as ferramentas diárias, nós estamos atentos a como o mal ele age. Porque o mal, ele tem atuado hoje em dia nas igrejas para trazer confusão, dissensão, desunião, para trazer ali a dispersação do corpo de Cristo, para confrontar ali homens e mulheres de Deus que estão posicionados, que está gerando frutos. Por isso que a palavra de Deus fala que árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. Cristo, ele estava gerando frutos. E o mal, ele vai se levantar, por quê? Porque eles não estão gerando frutos para Deus. Eles estão gerando frutos para as trevas. Então não era diferente com aqueles homens do templo, eles não estavam mais gerando frutos para Deus. Ele estava gerando fruto para este reino, para este mundo. E Cristo, ele estava gerando fruto para o Pai, para a glória de Deus. Então isso incomodou as trevas. E por isso que as trevas ali mexeu nos pauzinhos ali para prender aqueles saduceus, aqueles líderes do templo, para ficarem presos a esse sistema, para amarem a glória deste mundo, para amar os prazeres deste mundo, para amar a sua própria verdade, para achar que era melhor que Jesus Cristo. Eles se sentiam melhores que Cristo, que por isso que eles faziam esses questionamentos para colocar Jesus à prova e tentar envergonhar Jesus Cristo. Mas eles esqueceram que Jesus, ele fluía nos 9 dons do Espírito. Jesus, ele veio cumprir a vontade do Pai. E o Pai estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. Então não tem como enganar e nem prejudicar o ministério que Deus levantou. Porque Deus, ele defende. Por isso que o Espírito Santo tem falado muito a respeito comigo, daquele versículo: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E aquele que se levantar em juízo, o Senhor condenará. E essa é a promessa para nós, os filhos de Deus. E não foi diferente com Jesus. Nenhuma ferramenta que eles preparavam florescia e frutificava na vida de Jesus. A não ser se fosse da vontade de Deus. Mas ainda naquele momento, ainda não era a vontade de Deus Jesus ser entregue. Ele ainda estava cumprindo o ministério que ele veio executar aqui no mundo. Que é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, é ser humilde, é ser misericordioso até com eles, com aqueles líderes do templo, porque
Por que que Jesus ele era misericordioso, ele ainda respondia, dava atenção para dar uma oportunidade para eles se arrepender e gerar frutos de arrependimento no coração deles. Mas, infelizmente, eles não deram liberdade para o Espírito Santo. E aquelas barreiras continuou na mente deles. Eles não quiseram se arrepender porque eles decidiram ficar presos neste mundo, neste sistema. E esse é o problema. Quando nós decidimos juntar tesouros nessa terra, o mal, ele tem um acesso para atuar na nossa mente. E hoje o Espírito Santo de Deus está nos ensinando que nós temos que primeiramente buscar o reino dele, a justiça, e as demais ele acrescenta. Nós temos que primeiro buscar o reino de Deus. Ou seja, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos adquirindo discernimento, sabedoria, nós estamos alimentando da palavra de Deus, está fortificando e fortalecendo o nosso espírito, e nós estamos aprendendo a maneira que nós devemos viver e como não viver. Então, o mestre da lei, né, falou assim, o saduceu e os fariseus: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Por que nós temos que amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com nossa inteligência? Porque o Pai, ele nos amou primeiro. Ele trouxe o Filho dele para morrer na cruz por nós. Aquela cruz que Cristo morreu, na verdade, era pra gente ter morrido naquela cruz, mas ele nos amou tanto que ele mandou o Filho dele por amor a nós. Então, Cristo morreu a nossa morte pra gente viver a vida dele. Então, o Pai, ele pede que nós o amemos de todo o coração, que nós não amemos este mundo. Porque aqueles líderes do templo estavam amando este mundo. Mas nós não temos que amar este mundo. Nós temos que amar o Pai de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Ele. Nós estamos entendendo o amor que Ele teve por nós. Nós estamos sacrificando a nossa vida para viver a vida de Cristo. Ou seja, nós estamos nos sacrificando para cumprir o nosso desígnio. E nós estamos honrando a Ele com o nosso amor. Por isso que o Pai me deu essa frase, que nós temos que honrar a Ele, demonstrando o amor que Ele teve por nós. Ou seja, nós temos que honrar, demonstrando este amor sacrificial, agradecendo. É um amor de gratidão, um amor que reconhece o que Ele fez por nós. É você viver uma vida no Espírito, porque aonde está o Espírito, ali é a liberdade. É você viver em paz com o Pai. É você não andar conforme aqueles líderes do templo estavam vivendo. Que eles estavam vivendo uma vida carnal. Mas o Pai, ele nos convida a viver uma vida espiritual. E nos submetendo à pessoa do Espírito Santo para ele deletar ali o DNA carnal. Para que nós venhamos ser semelhantes a Cristo. Jesus amava o Pai verdadeiramente, por isso que ele foi obediente e quis cumprir toda a lei, toda a justiça, toda a profecia. E o Pai, ele deseja que nós amemos Ele e que nós venhamos cumprir aquilo que é para cumprir, que nós o amemos de todo o coração, porque Ele mandou o Filho dele se sacrificou ali na cruz, derramou sangue por mim e por você, e nós vamos demonstrar gratidão quando nós amar Ele verdadeiramente, amar mais Ele do que as coisas deste mundo, amar os tesouros do céu do que os tesouros dessa terra, amar o que Ele veio estabelecer por intermédio de Cristo, que é uma vida no Espírito, não é amar este mundo nem os prazeres dessa carne. Então, no verso 38, este é o primeiro e maior mandamento, o segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós não temos que ser imitadores deste mundo. Este mundo vai ditar que você não tem que ser misericordioso, que você não tem que ter compaixão, que você tem que viver através dos frutos da carne, que você tem que ser impulsivo, que você tem que ser ignorante. Não. E Jesus, ele fala o quê? Que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o bem que você quer pra você, você também tem que querer para o próximo. Em todos os âmbitos da vida, seja no espiritual, seja no material, tudo. Porque, por exemplo, o mal, ele vai colocar no seu coração pra você julgar o seu próximo, porque o próximo caiu.
Mas Jesus, ele fala o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque poderia ter sido você. Talvez você poderia estar no lugar daquela pessoa que caiu, que se esfriou na fé, que apostatou da fé. Então poderia ser você. Então por isso que você tem que praticar ali a misericórdia, que é uma semente. Então você tem que ter uma boa semeadura. E essa boa semeadura é você amando o próximo como a si mesmo. É você amando com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua gentileza, com a sua educação. É isso que está representando. Verso 40. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Porque o Pai nos amou tanto que enviou o Filho dele. E o Filho dele cumpriu toda a lei e os profetas. Então, ele foi o único capaz de cumprir toda a lei e o profeta. Então, o único mandamento maior que o Pai deixou para nós é que nós amemos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força, reconhecendo o amor que Ele teve por nós, amando a Ele, indo para os caminhos dele, reconhecendo a Jesus, porque nós o amamos. O Pai quer que nós o escolhemos porque amamos, não porque alguém obrigou. O Pai não quer ninguém obrigado na presença dele. O Pai quer pessoas na presença dele, pessoas que escolheu ele porque o amou. O Pai, ele nos deu livre-arbítrio para que nós demonstremos este amor, essa gratidão. Então, o Pai não quer que ninguém venha para a presença dele forçado. Ele quer que você tenha a sua própria experiência com ele. Para que quando você entrar no Santo dos Santos, você não venha desejar mais voltar para o mundo, voltar para os vícios, para a prostituição, voltar ali para as paixões dessa terra, para as paixões dessa terra. O Pai, ele quer que você entenda que você vai para o caminho dele porque você o ama, mas que ninguém o forçou. Porque às vezes Deus vai usar pessoas para mostrar o caminho para você, para gerar ali sede no seu coração. Mas ele quer que você vá para a presença dele, que você reconheça o Filho dele, porque você o ama verdadeiramente de todo o coração. Porque aquela palavra gerou tanta sede no seu coração que você quer mais. Então, por isso que o Pai deixou ali as pregações, as palavras e as ferramentas para gerar sede no seu coração. Para você falar, nossa, uau, o Pai me amou tanto que mandou o Filho dele por mim. E o Filho dele levou todas as minhas dores, enfermidades, todos os meus pecados. Nossa, deixa eu ir pro caminho dele. Eu vou demonstrar o meu amor sacrificial, entregando a minha vida como sacrifício vivo. É isso, esse amor que o Pai quer que você demonstre para ele é um amor sacrificial, aonde você sacrifica a sua carne, aonde você crucifica a sua carne na cruz, aonde você crucifica a sua impulsividade, seus ímpetos, as distrações, aquilo que tem te distraído. Ele quer que você renuncie por amor a ele. Ele quer que você renuncie ali um programa de televisão, uma distração que tem tirado ali você da presença de Deus. Por amor a ele. É isso que representa amá-lo. Não é só em palavras, mas é em atitude. Você, por exemplo, entregar a sua primícia. Sabe o que significa primícia? Primeiro. Então, ele quer que você entregue as primeiras horas do seu dia para ele, renunciando talvez um programa de TV, talvez uma série, talvez ali o jornal da manhã, para demonstrar o amor por ele. Ele quer que você vá para a presença dele, adore ele, busque ele, declare a santidade dele. Porque você encontrou um verdadeiro tesouro. Porque você o ama verdadeiramente. Então, o Pai, ele não quer somente palavras. Ele não quer que você fale assim, Pai, eu te amo, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Só em palavras. Não, ele quer que você fale, Pai, eu te amo tanto que eu vou pegar uma hora do meu dia e vou ler a palavra e vou convidar o Espírito Santo para revelar essa palavra para mim. Eu vou ficar aqui um período na sua presença, te adorando, glorificando, entregando toda a minha adoração a ti, porque eu reconheço a sua santidade. Eu quero declarar minha santidade como os anjos dizem na tua presença. Porque de fato o Pai é santo, ele é glorioso. E nós temos que reconhecer isso. O Pai deseja que nós fazemos isso todos os dias. O Pai quer que nós demonstremos o amor por ele, abrindo mão e renunciando a este mundo, renunciando àquilo que tem no nosso coração. Porque às vezes o que tem no seu coração é um programa de TV, talvez é um livro que você está lendo ali que não está glorificando a Deus.
Talvez você está deixando de ler a Bíblia para ler um livro. O Pai não quer que você leia um livro e deixe de ler a palavra de Deus. É muito importante você ter a ferramenta, o livro, ali como devocional, mas ele não quer que aquele livro de devocional substitua a palavra de Deus. Entendeu? E quando você lê a palavra de Deus, ele quer que você use o livro como uma ferramenta, como um complemento. Mas que nada substitui as ferramentas primordiais que ele já deixou para você. Porque assim você vai estar demonstrando o seu amor por ele. Você vai estar demonstrando um amor sacrificial por ele. Agora nós estamos em Mateus 22, verso 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe indagou: qual é a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. Então, aqueles fariseus, eles indagou Jesus Cristo e perguntou de quem que era o Messias, né? De quem que o Messias era filho de quem? E aí eles falaram de Davi, porque eles não entenderam que o Messias que o pai prometeu que haveria de vir era, na verdade, a descendência de Davi com relação à tribo. Não necessariamente que era filho de Davi. Não. Messias é filho do pai. É filho de Deus. E era da descendência de Davi. Veio da mesma tribo de Davi. Ou seja, era uma tribo que o pai estabeleceu para que o filho dele viesse. É uma tribo santificada, uma tribo que colocou Deus em primeiro lugar, porque Davi, ele amava Deus verdadeiramente. Ele entregou literalmente a vida dele como sacrifício vivo. Independente do que Davi estava passando, ele não saía daquele lugar, da presença de Deus. Ele não deixava de adorar a Deus mediante as circunstâncias. Então, por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele amou a Deus verdadeiramente. Ele entregou a vida dele como sacrifício vivo, ele se refugiava na presença de Deus, ele não confiava na força do braço dele, ele confiava na força do braço de Deus. Tanto é que quando ele foi derrotar Golias, o que ele falou? Você vem com espada, com lanças, mas eu venho no nome de Deus. Então, é isso que o Pai também quer de nós. Ele quer que nós entendamos que tudo aquilo que nós fazemos para Ele é a glória dele se manifestando em nós. Nós estamos indo pelo braço forte de Deus. Davi reconhecia que ele não era nada. Davi, ele reconhecia que ele não era ninguém sem o braço forte, poderoso de Deus intervindo ao favor dele. Então, por isso que o pai escolheu aquela tribo para vir o Messias, porque era uma tribo que adorava a Deus verdadeiramente. Observe que Maria, eu vi alguns estudos que falam que Maria também era da tribo de Judá, inclusive José. E Maria e José eram pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que amavam a Deus verdadeiramente, que tinham uma vida kadosh, separada do mundo, que não se distraiu com o mundo. Maria, ela tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus, por isso que ela foi agraciada. Porque tão nova, ela decidiu ir para os braços de Deus e se abster do mundo, se abster dos prazeres da carne do mundo. Ela amava a Deus verdadeiramente, adorava Ele, ela se alimentava da palavra de Deus. Então, por isso que ela foi agraciada, porque ela era uma pessoa santificada. Então, não é diferente com Davi, né? Davi, ele também tinha esse coração de adoração. Ele era um homem separado, embora ele tenha pecado com Deus, ele falava o quê? Pai, eu posso perder tudo, mas que eu não perca a presença. Porque ele entendia a importância da presença. Maria também, José. Eles entendiam a importância do Espírito Santo estar com eles. Então, por isso que Deus escolheu aquela tribo para ver o Messias. Porque era uma tribo que adorava a Deus, que entregava ali as primícias para Deus, que adorava a Deus verdadeiramente. Era uma tribo segundo o coração de Deus. Por isso que Deus escolheu não necessariamente que Messias era filho de Davi. Quando fala que Jesus é filho de Davi, está falando que é filho de Deus. Verso 43. Contestou-lhe Jesus: então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Considerando que Davi o chama Senhor,
como pode ser ele teu filho? Porque, como eu falei pra vocês, na verdade, Jesus, ele veio da tribo de Davi. Mas quem era o Senhor de Davi era o Pai, né, Filho e Espírito Santo. Então, ele estava chamando ali o Pai, né, de Senhor. Não necessariamente que ele era filho de Jesus Cristo, não. Não, eles entenderam tudo errado. Porque eles estavam esperando um reino de cavalaria, que ia trazer paz, que ia trazer a glória deste mundo para eles. Porque eles estavam presos neste mundo. Mas o reino que Cristo veio estabelecer é um reino celestial. Ou seja, nós não somos deste mundo. Mas por eles não se submeter a isso, eles perderam, né? Esse reino de glória, porque eles não quiseram gerar frutos de arrependimento. Eles olharam com os olhos naturais o que era para ser entendido a partir dos olhos espirituais. Eles tinham letra, eles conheciam a Torá, mas eles não tinham a revelação do Espírito Santo, e esse foi o problema. Então, por isso que o Pai trouxe Jesus através da tribo de Judá, porque essa tribo era uma tribo santificada, uma tribo kadosh, separada, uma tribo que glorificava Deus, que tinha intimidade, que tinha relacionamento. Ou seja, era como as virgens prudentes, que reservava óleo, que reservava azeite e que entendia a importância de confiar no braço forte de Deus. Verso 46. Ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta. A questão tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Então, ninguém teve argumento para argumentar ali contra as palavras de Jesus. Porque aonde Jesus estava, o mal tinha que bater em retirada. Então, aquela opressão, aqueles dardos inflamados que atingiu aqueles fariseus, bateram em retirada. E a consciência deles voltou, por isso que eles não teve mais argumento para contestar o que Cristo estava querendo dizer. Porque, na verdade, quem é Senhor de Davi era o Messias, era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo. Davi, na verdade, era filho de Deus também, assim como eu e você. Mas não necessariamente que Jesus era filho de Davi, não. Na verdade, está representando que Jesus viria da mesma tribo, porque era uma tribo que buscava a Deus verdadeiramente, que rendia aos pés da cruz, que entregava ali as primícias para Deus, que entregava, era uma vida de adoração. Eles tinham uma vida de adoração e não confiavam na força do próprio braço. Então, por isso que Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele não confiou na força do braço dele. Todas as guerras que ele ia, ele pedia direção de Deus, ele não saía da presença. Então, o que o Pai quer nos ensinar é não saia da presença. Venha para os meus braços, que eu pelejarei as suas batalhas. E Davi tinha essa certeza, que o Pai pelejava as batalhas dele. Davi, ele tinha essa confiança. Inclusive, o coração dele não estava nas coisas deste mundo. Porque ele falou, ok, eu posso perder tudo, mas que eu não perca a presença, que nós venhamos ter esse coração. Que este mundo não venha nos governar. Que nós venhamos todos os dias falar, Pai, deleta o DNA carnal. E restaura o DNA espiritual. Que eu venha ser semelhante a Cristo. Que você venha buscar, primeiramente, os tesouros do céu. Não é errado você buscar os tesouros dessa terra. Mas essa terra não tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Quem tem que estar em primeiro lugar no seu coração é o Pai. Então, você vai amar o Pai quando, verdadeiramente, quando você entregar ali a sua vida como sacrifício vivo, praticando as ferramentas diárias que o Pai deixou para mim e para você. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Para encerrar, eu vou estar orando. Se você quiser deixar algum pedido de oração para alguém, eu vou estar pedindo para os anjos estar